tela compartilhada? Beleza, então tá. Vamos começar do início, tá? Então, nós vamos falar de responsabilidade civil do Estado. Esse é um tema que vai ser recorrente, porque a gente vai tratar aqui em responsabilidade civil, tá? E provavelmente vocês já trataram ou tratarão desse mesmo tema, tá? Sob uma ótica ligeiramente diferente, lá na matéria de direito administrativo. Não sei se é direito administrativo 1 ou 2, tá? Aliás, eu não sei nem se tem direito administrativo 1 ou 2 na Exucre. Não lembro mais. Na grade anterior tinha 2. Não sei como é que está agora. Tá? Mas a gente vai ver ela sob um viés diferente aqui, que é a partir do direito civil. Como o direito civil entende a responsabilidade civil do Estado. Tá? Então, esse é o ponto principal aqui da nossa aula. Como o direito civil vê a responsabilidade do Estado. Bom, por responsabilidade do Estado, a gente pode usar aqui o conceito do Celso Antônio Bandeira de Mello, tá? Que diz o seguinte: entende-se por responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado a obrigação que lhe incumbe de reparar economicamente os danos lesivos à esfera juridicamente garantida de outrem e que lhe sejam imputáveis em decorrência de comportamentos unilaterais, lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos. Tá? Então, o Estado, tá, ao exercer suas atividades típicas, tá, ele pode, em algumas situações, gerar dano a outrem. Tá? Ora, consequência disso, então, é a responsabilidade de ressarcir esses danos, a obrigação de ressarcir esses danos, tal como acontece com qualquer outra pessoa, tá? Seja pessoa física ou jurídica. O Celso Antônio Bandeira de Mello ele faz uma diferenciação entre sacrifício de direito, é interessante, entre sacrifício de direito e responsabilidade civil do Estado. Porque em algumas situações, no exercício da sua atividade administrativa, o Estado ele vai causar dano a outrem, tá? Sacrificando um direito que essa pessoa tem. É o caso, por exemplo, do tombamento, tá? Que é o ato administrativo por meio do qual tá, o Estado ele impede, tá? Ou ele limita o meu direito de propriedade, vamos dizer assim, ele limita o meu direito de propriedade para impedir que eu, por exemplo, faça modificações substanciais em um determinado prédio que tem significância histórica, tá? Então, faz parte do patrimônio cultural do município, por exemplo, tá? Há um direito meu que está sendo sacrificado aqui, mas a gente não vai falar aqui em responsabilidade civil do Estado. A mesma coisa da desapropriação. Tá? A desapropriação também, ela não vai caracterizar uma situação de responsabilidade civil do Estado, mas sim de sacrifício de direito. Tá? Então, essa é uma coisa importante. Bom, qual é a relevância técnica disso? A relevância é o regime de pagamento, né, gente? Porque, no caso da desapropriação, do tombamento, né, a indenização é feita em dinheiro, né? Em dinheiro. Enquanto que, quando se trata de indenização por responsabilidade civil do Estado, tá? Aí a gente vai entrar no regime de precatórios, né, lá do artigo 100 da Constituição Federal. Então, não é um pagamento imediato, tá, da obrigação. Tá? Bom, mas isso são filigramas jurídicas, tá? Mas que são importantes para a gente saber. Bom, mas assim, vamos começar pelo principal ponto, ou pelo primeiro ponto aqui do nosso material. Eu aviso já para quem está acompanhando com o material em casa, o material que eu postei, eu fiz algumas alterações de ordem, tá? Agora há pouco, no material, tá? Eu mudei algumas coisas porque é para tentar tornar mais didático, tá? Então pode não estar correspondendo exatamente ao que foi postado, tá? Bom, para a gente entender então a responsabilidade civil do Estado, a gente precisa entender como ela evolui, tá? Bom, inicialmente, e eu estou falando bem inicialmente mesmo, assim que o Estado se constitui, tá? Meados da Idade Moderna, na verdade,
os estados como corporações políticas, provavelmente ali no 1550, 1600, começam a surgir os primeiros grandes estados, né? Estruturas administrativas, com o fim da Idade Média, tá? Prevalecia uma teoria que era a teoria da soberania absoluta do Estado. Tá? O Estado ele exercia soberania sobre todos os seus súditos. Tá? E esses súditos não possuíam o direito de acionar o Estado, tá? Por eventuais danos que este, no exercício desse poder soberano, lhes causasse. Tá? Então, vigorava a ideia do que a gente chama de irresponsabilidade civil do Estado, que é representado por essa frase em inglês aqui, ó, "The king can do no wrong", quer dizer, o rei não pode errar, tá? O Estado é infalível, tá? O Estado é infalível. Logo, não há por que sustentar que um ato desse Estado, um ato soberano desse Estado, cause dano a alguém, tá? Essa teoria, ela vai prevalecer por muitos anos. Tá? Só a partir dos anos de 1800 e alguma coisa, a jurisprudência do Conselho de Estado francês vai começar a modificar essa compreensão, esse entendimento, tá? Para tentar imputar ao Estado uma determinada responsabilidade quando se tratar de danos causados a terceiros, tá? A particulares, para deixar mais assim. E aí a gente tem, então, a segunda fase, tá? Que é a fase da responsabilidade civil objetiva, desculpa, subjetiva, tá? Que é a teoria civilista. Tá? Bom, a partir dessa segunda fase, tá? Admite-se sim a possibilidade do Estado ser responsabilizado, ou seja, ser obrigado a indenizar dano causado a outrem, mas essa responsabilidade era sempre uma responsabilidade subjetiva. Ou seja, para que houvesse, tá, dever de indenizar, era preciso que houvesse a comprovação de que houve culpa do Estado. Tá? Um ato de negligência, imperícia ou imprudência do agente estatal para que se gerasse, então, o dever de indenizar. Tá? Ou dolo, não é mesmo? Tá? Essa é a ideia principal dessa segunda fase, que é a teoria civilista, tá? Que é a ideia da responsabilidade subjetiva, da falha de serviço. Tá? A falha de serviço, esse termo aqui em francês aqui, fato do service, é justamente a expressão, pode ser traduzida como falha na prestação do serviço. Falha na prestação do serviço porque, ora, por uma negligência ou por uma imprudência ou por uma imperícia. Tá? Só assim se admitia o dever do Estado em indenizar. Tá? O marco desse momento, então, que reconhece a responsabilidade civil do Estado pela primeira vez, é o que a gente chama de arresto blanco, tá? Que é uma decisão do Conselho de Estado francês, né? Conselho de Estado francês. Na França existem dois tipos de justiça, né? A gente tem a justiça, essa justiça comum que se aplica a todo mundo, vamos dizer assim, e a gente tem um contencioso administrativo. Então, casos que são como se fosse uma justiça do trabalho, vamos dizer assim. Casos que envolvam a administração pública são julgados por uma justiça especializada, que a gente chama de contencioso administrativo. Tá? Não são julgados pelo mesmo juiz que julga os casos em particulares. Bom, o Conselho de Estado francês é o último, né, tribunal dessa instância do contencioso administrativo. E naquela ocasião, então, em 1873, então, o Conselho de Estado francês ele garantiu uma indenização para uma jovem, ó, Agne Blanco, tá? Que quando foi atravessar uma rua em Bordeaux, tá? Foi atropelado por um caminhão, tá? De uma empresa pública, tá? De uma empresa pública. O pai ajuizou uma ação, né? E aí, naquela ocasião, ficou determinada a responsabilidade do Estado pela primeira vez. Tá? Mas sempre partindo do pressuposto da responsabilidade, né, o subjetiva, aquela lá
tradicional do direito civil, que era a prática, inclusive, naqueles tempos. Tá? É assim também que a responsabilidade civil objetiva vai aparecer, desculpa, subjetiva, a responsabilidade do Estado, vamos dizer assim, melhor, tá? Vai aparecer no direito brasileiro. Tá? A Constituição Imperial de 1824, por exemplo, ela parte lá do princípio da responsabilidade absoluta do imperador e também dos seus agentes. Tá? Havia lá uma previsão que possibilitava a punição de magistrados e tal, mas a regra era a irresponsabilidade absoluta do imperador. Em 1912, salvo engano, eu até tinha anotado aqui em algum lugar. Em 1912, teve um decreto que exatamente, um decreto que previa Onde é que eu deixei anotado isso aí? Tá? Um decreto que ele previa, inclusive, a responsabilidade objetiva já no sistema brasileiro, mas eu perdi o número dele. Não tem aqui. Tá? Quando é publicado e entra em vigor o Código Civil de 1916, tá? Código Civil Brasileiro, então, tá? Lá no artigo 15, se dizia o seguinte, ó, as pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis por atos dos seus representantes que nessa qualidade causam dano a terceiro, procedendo de modo contrário ao direito ou faltando a dever prescrito por lei, salvo o direito regressivo contra os causadores do dano. Então, vejam, aqui ele adota a teoria da responsabilidade subjetiva. Porque, ó, exige o quê? Procedendo de modo contrário ao direito ou faltando o dever prescrito por lei. Tá? Responsabilidade civil subjetiva. Esse paradigma vai estar no direito brasileiro, tá? Até 1946, quando começa então a se delinear pela primeira vez uma discussão sobre qual tipo de responsabilidade que deve ser aplicada ao Estado. Tá? E é consagrado então nas outras constituições brasileiras. Tá? Salvo engano, já começa 46, 67, 69, e aí vem 1988 e a gente adota então a gente chega na terceira fase da responsabilidade civil, que é a responsabilidade civil objetiva. Ou seja, para a caracterização do dever de indenizar, a partir dessa segunda, onde escolher essa terceira teoria, basta que haja, tá? Basta que haja uma ação ou omissão do Estado que gere dano a outrem. Tá? E, obviamente, um nexo de causalidade. Gere dano a outrem é justamente a ideia de nexo de causalidade. Tá? Havendo esses três elementos, tá? Por conta do que a gente chama de teoria do risco administrativo, essa é a regra, teoria do risco administrativo. Vejam, o que é a teoria do risco administrativo? A gente já falou em risco-proveito. Falamos na aula passada, inclusive no vídeo da aula passada. Por que o empresário, o fornecedor, responde objetivamente, tá? Pelo dano que ele causa ao consumidor? Tá? Ele responde objetivamente por quê? Porque ele tem um bônus, ele exerce uma atividade que lhe dá um bônus, que é a obtenção de lucro, a possibilidade de obtenção de lucro, só que dessa atividade pode advir um risco. Pode advir um risco. Tá? E aí, então, como ele tem o bônus que está substanciado no lucro, tá? Ele vai assumir também o ônus, que é o risco que aquela atividade vai gerar. A mesma ideia a gente pode atribuir ao Estado aqui. O Estado, ao exercer suas atividades típicas, ele sempre caminha no sentido de poder causar um dano a alguém. E, nesse sentido, vai ser obrigado a indenizar esse alguém. Tá? Indenizado, obrigado a indenizar objetivamente. Pouco importa se a conduta do Estado foi culposa ou não, se houve imprudência, imperícia ou negligência. Não importa. O Estado responderá sempre objetivamente. Tá? E aí a gente tem, então, a responsabilidade civil do Estado
tal como descrita lá no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. Olha o que diz aqui, ó. As pessoas jurídicas de direito público, tá? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público, tá? Responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, tá? Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ó, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Assegurado o direito de regresso contra os responsáveis nos casos de dolo e culpa. Ou seja, a Constituição, o texto da Constituição está deixando bem claro assim, ó, o Estado responde objetivamente. Os agentes, por outro lado, agentes públicos ou agentes que estão a serviços das prestadoras, das pessoas jurídicas de direito privado que estão prestando serviço público, tá? Esses respondem com dolo ou culpa. Perfeito? Então, objetivamente, tá? Objetivamente, o Estado responde sempre. Isso quer dizer o seguinte, tá? Isso quer dizer o seguinte, a gente vai tratar dessa hipótese daqui a pouco mais. Mas o policial militar está efetuando uma perseguição em alta velocidade, tá? E aí, por conta de, sei lá, uma alta velocidade, corre o risco, né, de causar um acidente. Causa um acidente, tá? Teve culpa? Não teve, o policial militar. Mas o Estado indeniza. Tá? Beleza? O Estado vai indenizar. Ou então, ao mesmo tempo, pode ser o seguinte: o policial militar tá na condução da viatura, mas ele resolve deliberadamente ultrapassar o sinal vermelho e acaba abalroando outro veículo. O Estado também vai responder. Qual é a diferença entre um caso e outro? No primeiro caso, o Estado não tem direito de ação regressiva contra o policial militar, porque o policial militar causou dano, mas sem culpa. A responsabilidade do policial militar é subjetiva, a do Estado objetiva. Como ali o acidente ocorreu por um caso fortuito ou força maior, tá? Extingue-se a responsabilidade civil do policial, mas do Estado não. No segundo caso, como o servidor agiu com culpa, tá? Aí o Estado paga o dano, só que tem direito de regresso contra o servidor. Beleza? Tranquilo? Mas em ambos os casos o Estado responde. Sigamos aqui, então. Bom, eu quero tratar algumas situações aqui com vocês para a gente delimitar melhor o que diz aqui o artigo 37, parágrafo 6º. Primeiro, quem são as pessoas jurídicas de direito público? Bom, as pessoas jurídicas de direito público são aquelas que estão no artigo 41 do Código Civil. Então, a União, os estados, o Distrito Federal e os territórios. Tá? Bom, os municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas e as demais entidades de caráter público criadas pela lei, por lei. Tá? Essas são as pessoas jurídicas de direito público previstas no ordenamento jurídico brasileiro. Todas essas respondem objetivamente. Tá? Essa é a primeira coisa tranquila também para entender, não é muito difícil. Desculpa. Por outro lado, a Constituição também admite que pessoas jurídicas de direito privado, desde que prestadoras de serviço público, tá, respondam objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. E aí, gente, nós vamos entrar aqui, por exemplo, numa situação de uma concessionária, uma permissionária de serviço público. O exemplo de uma oh, eu ia falar uma palavra, não pode falar, tá gravando. Uma empresa de transporte público urbano. A empresa de transporte público urbano é uma pessoa jurídica de direito público, no entanto, ela está exercendo uma ação, está prestando um serviço, tá? Serviço público.
Um serviço público, é concessionário de serviço público. Tá? Então, se de novo, o caminhão, o motorista do ônibus está dirigindo normalmente, tem sei lá, um infarto e acaba atingindo uma pessoa, tá? A empresa vai responder objetivamente pelo dano. Tá? Ah, professor, mas era uma coisa imprevisível. Depois a gente vai discutir melhor sobre isso. Tá? Não, mas vai responder objetivamente pelo dano. O motorista vai responder? Não. Dano se deu sem culpa dele. Mas faz parte do risco da atividade exercida, da prestação do serviço público, esse tipo de situação. Beleza? Eu também tenho aquelas situações. Ó, eu botei aqui, então, ó, pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviço público, empresas públicas, sociedade de economia mista, concessionários e permissionários. Então, o que são? Uma empresa pública, Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Tá? O Banco do Brasil, a Petrobras, a Celesc, Sociedade de Economia Mista. Tá? Agora vejam só, e aí eu quero discutir com vocês aqui, essa é a parte interessante. Tá? Aí, concessionários e permissionários, que são aqueles que prestam serviço por delegação, né? Então, o que é olha só, eu botei aqui, ó, empresa pública e sociedade de economia mista que desempenham atividade econômica. Vejam o que eu falei para vocês. Olha o que eu disse para vocês. Ó, a Caixa Econômica Federal, ela é uma empresa pública. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Tá? A Petrobras é uma sociedade de economia mista também. Pergunto para vocês, elas vão responder objetivamente na forma do artigo 37, parágrafo 6º, pelos danos que causarem a terceiros? O carro da Petrobras, tá? Um carro dirigido por um funcionário da Petrobras, tá? Dirige e está em alta velocidade e acaba balroando. Calma, deixa eu pensar num outro exemplo, melhor do que esse. Não, pode ser esse, tá? O carro da Petrobras vai lá e acaba barroando um outro veículo. A Petrobras até vai responder objetivamente, nesse caso. Mas ela vai responder objetivamente na forma do artigo... Oh, meu Deus, esqueci agora. Do artigo 232 do Código Civil. Tá? Aquele que diz que o empregador é responsável pelos atos de seus empregados. E não na forma do artigo 37, parágrafo 6º. Por quê? Porque a Petrobras, muito embora seja uma sociedade de economia mista, a Caixa Econômica, muito embora seja uma empresa pública, elas não prestam serviço público. Tá? Não prestam serviço público. Eles exercem uma atividade econômica. Tá? Então, fazer essa distinção. O artigo 37, parágrafo 6º, só se aplica, tá, às pessoas jurídicas de direito público, ainda que empresas públicas, ainda que sociedade de economia mista, tá? No caso de serem prestadoras de serviço público. Se exercem atividade econômica no mercado, não respondem, tá? Na forma do 37, parágrafo 6º. Beleza? Tranquilo? Tá, esse é um dado importante. Então, a Casan é uma sociedade de economia mista, mas a Celesc também são sociedades de economia mista, mas que prestam serviço público. Respondem, então, na forma do artigo 37, parágrafo 6º. A Carris, por exemplo, que é uma empresa pública de transporte urbano público em Porto Alegre, né, responde objetivamente na forma do 37, parágrafo 6º. Tá? Então, a gente tem que fazer essa distinção entre aquelas pessoas jurídicas de direito privado, ainda que derivadas do Estado, ainda que fazendo parte daquilo que a gente chama de administração pública indireta, tá?
exercem para poder definir qual é o regime de responsabilidade que elas vão ter, tá? Uma outra coisa que também é importante é saber, né, o que é o agente. Ó, vejam só, a Constituição ela deixa bem claro que o Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes nessa qualidade. O que é a qualidade de agente? No exercício da função pública. Em primeiro lugar, é isso. Tá? É o policial que está fazendo uma perseguição em alta velocidade contra um criminoso. Tá no exercício da função pública. Causou dano a outrem? Bom, o Estado responde. Ó, aqui, ó. Aliás, até o caso que eu tinha botado de exemplo aqui, ó. Carro que é abarroado por viatura policial em perseguição a criminosos. Então, aqui o dano está sendo causado pelo agente no exercício da função pública. Tá? O Estado responde. Mas o Estado responde também quando esse agente público ele pratica um ato com desvio de finalidade, quando ele pratica um ato com abuso de autoridade, quando ele extrapola a competência que a lei lhe assegura. Tá? Então, quando, por exemplo, vou usar os exemplos dos policiais que eu acho que são mais fáceis de... Não me levem a mal aí, policiais, tá? Mas é que são os exemplos mais fáceis da gente utilizar aqui, né? Quando, por exemplo, o policial ele determina a apreensão de um veículo, tá? Será por uma infração que não tem como previsão a pena de apreensão. Sei lá, joguei lixo, joguei uma latinha de cerveja do carro. Bom, não posso, né? Joguei uma latinha de Coca-Cola pela janela, tá? Tem lá um dispositivo, salvo engano, lá no Código de Trânsito que coloca isso como infração, tá? Bom, aí o policial vai lá e resolve parar o meu veículo e fazer a apreensão dele. Ele está extrapolando a competência dele, tá? Está gerando um dano para mim. O Estado responde objetivamente por esse dano causado, tá? Então isso já também é um agente na qualidade de servidor público, tá? E aqui, né, também vamos lá, né? Agente, que eu era ter falado aqui, eu não falei. A ideia de agente aqui, ela é super abrangente, vejam só. É o servidor público, é o concursado, é aquele que exerce cargo por provimento em comissão, é o estagiário, tá? Por exemplo, o funcionário seletista da empresa de ônibus, de transporte público, mas ainda assim empresa privada. Então é bem amplo aqui o conceito de agente, tá? Aí, também. Aqui, deixa eu pegar esse recurso extraordinário aqui, isso é bem interessante. Só um minutinho. Tem também essa hipótese aqui, ó, que o dano é causado pelo agente público fora de serviço, mas se utilizando da condição funcional, tá? Vamos pegar aqui o exemplo. Deixa eu entrar aqui. É o recurso especial, tá? Cadê o número dele aqui, ó? 160.401, tá? De relatoria do ministro Carlos Veloso. Vocês não estão vendo? Calma aí, deixa eu botar aqui para vocês. Deixa eu mudar minha tela de compartilhamento aqui. Sai desse. Essa. Aqui. Então, aqui. Aqui nós temos um recurso extraordinário, número 160.401, tá? Então, extraordinário do STF, de 20 de abril de 99, olha aí, ó. Passados alguns dias. Aqui diz aqui, ó. Constitucional Administrativo e Responsabilidade Civil do Estado, Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º. Agressão praticada por soldado com a utilização de arma da corporação militar. Incidência de responsabilidade objetiva do Estado, mesmo porque, não obstante fora do serviço, foi na condição de policial militar que o soldado foi corrigir as pessoas. O que deve ficar assentado é que o preceito inscrito no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal não exige que o agente público tenha agido no exercício de suas funções, mas na qualidade de agente público. O que acontece? É um policial militar de Minas Gerais
que, sei lá, ele pegou a arma dele fora do serviço, tá? Mas fardado, acho que nem fardado, não, mas se utilizando da qualidade de policial militar fora do serviço, tá? E ele começou a ameaçar as pessoas para que elas assumissem determinadas posições, né? Tipo, deixa eu até ler aqui como é que tá o acordo, deixa mais explicado aqui, ó. Ó, aqui no caso ele até disparou a arma, tá? E manteve alguém e causou um dano físico, incapacitando a pessoa. Deixa eu lembrar, ver qual é. Ó, o evento ocorreu em pequena cidade do interior. Percebe-se que ali os soldados se sentiam em serviço do tempo integral, mesmo depois de despir a farda. Por isso é que foi corrigir as pessoas que levantaram a cancela da ferrovia. No entendimento havido, compreende-se que o agressor se identificou como soldado. Tá? Então, ó, o superior do agressor, deixando com este a arma, aceitou que este pudesse este agir com em exercício, mesmo não estando oficialmente. Tá? Então, o policial foi lá e tinha umas pessoas levantando a cancela da ferrovia, ele, fora de serviço, utilizando a arma dele, ele chega para essas pessoas e diz, ó, não, vocês não podem fazer isso. E, acho que, salvo engano, a arma dispara por acidente. Tá? O Estado vai responder objetivamente. Tá? Aí depois eu tenho aquela situação em que o dano é causado pelo agente público fora do serviço, mas ele aparenta estar no exercício da função pública. Tá? Aparenta estar no exercício da função pública. Ele não está no serviço, mas aparenta. Aí tem aquele caso também. Eu tinha até um julgado desse, mas acabei não encontrando de novo, tá? Que é aquela situação do policial fardado que fora do serviço pratica ato de violência contra administrado, contra particular. Tá? Então aqui a gente está diante de outra situação de agente na qualidade de agente público, né, vamos dizer assim. E aí depois a gente tem o dano causado por funcionário de fato. Tá? Funcionário putativo. Tá? Aquele que, putativo, né, eu imputo a ele a condição de funcionário. Né? Então, caso do ex-delegado, que recém-aposentado, sei lá, a história que eu vi também acho que eu vi na jurisprudência isso aqui também, ou li em algum livro, por exemplo. É o cara, o delegado, se aposentou, tá? Se aposentou, marcou de ir na delegacia fazer uma festinha de despedida no dia seguinte. Aí chega lá e começa um burburinho e muito trabalho, e resolve ajudar. Aposentado. Resolve ajudar, vou dar uma força aí. E nessa situação, acaba causando um dano a alguém. Tá? De novo, o Estado vai responder. Tá? Agora veja que eu fiz uma diferença aqui, ó, tá? Entre o funcionário de fato, então o funcionário putativo, e aquele que usurpador de função. Tá? Quem é o usurpador de função? Vou dar um exemplo aqui. O cara é criminoso que se veste de policial para parar o trânsito. Tá? Esse cara está usurpando a função. Tá? E, obviamente, se daqui a pouco esse cara vestido de policial, tá? Ele me para, ou pede para eu parar, e eu não paro, e ele atira em minha direção, tá? Não vai ser o Estado que vai responder. Tá? Porque aí há uma usurpação da função, não é um agente público na qualidade de. Então, importante. Eu botei aqui da denunciação da LIDE, não sei se vou falar agora. Vou falar agora já, para a gente facilitar aqui e já adiantar. Então, veja só. Qual é a regra? Tá? Quando eu tenho a. Só um minutinho. Vou botar um café aqui. Quando eu tenho responsabilidade civil objetiva. A regra, como bem diz a Constituição, bom, eu ingresso com ação contra o Estado. Tá? Como o funcionário, eu não vou botar assim do Estado,
Tá, vamos pensar no caso típico, então, de denunciação da lide, de alguém que tenha o dever de entrar com ação regressiva, tá? A seguradora, tá? Ó, o William, eu bati no carro do William, tá? O que ele vai fazer? Ele me acessa, ele entra com uma ação contra mim, exigindo de mim o quê? A indenização, o reparo do dano que eu causei a ele, tá? Beleza, tranquilo. Quando eu sou citado, o que eu posso fazer? Eu posso denunciar da lide a seguradora, chamar a seguradora para o processo, tá? Lá no artigo 125, acho, do Código Civil. Chama a seguradora do processo. E aí, eu e a seguradora passamos até a responsabilidade solidária de indenizar o William. Não é exatamente responsabilidade solidária, porque a ação ainda é contra mim, tá? Então quem tem o dever de pagar é eu sou eu, mas eu posso já utilizar essa mesma sentença que me condenou a pagar para o William, tá? Utilizar ela para exigir o pagamento da seguradora, tá? Mas a ideia é essa, tá? Então tem essa possibilidade. Sempre quando tem uma ação regressiva, sempre quando alguém responde por ato de outrem, tá? E aí tem direito a uma ação regressiva contra esse outrem, né? Vai haver direito de denunciação da lide. Tá? Aqui eu estou sem meu Código Civil aqui, meu Código de Processo Civil, mas deve estar lá entre os artigos 120 e poucos do Código. Acho que 127, talvez, ou 130. Buenas, o que importa aqui, tá, para nós? É que no caso, isso é fundamental, a gente tem que saber isso, tá? Tem que saber isso. No caso de responsabilidade civil do Estado, o Estado não tem direito de denunciar a lide o servidor, o agente público. Tá? Não tem direito. Como assim, professor? Quer dizer o seguinte, ó, eu entro com ação contra o Estado me indeniza, e depois ele tem que entrar com uma nova ação contra o servidor, tá? Pedindo o regresso, pedindo a devolução do que ele teve que pagar. O reembolso, vamos dizer assim, do que ele teve que pagar. Por quê? Qual é a fundamentação disso? Olha só, é uma questão de lógica processual. Tá? O que eu, particular, tenho que fazer para conseguir uma indenização contra o Estado? Eu tenho que provar que houve um dano, então, que houve um dano, e que esse dano decorreu de uma determinada conduta de um agente público. Pouco importando, né, a qualificação dessa conduta, se for por dolo, culpa, tá? Pouco importando. É isso que eu tenho que provar. No caso do agente público, por outro lado, para que o Estado tenha direito de regresso, tá? É preciso que se configure também o que? O dolo ou a culpa. Tá? Então, vejam só, vamos pegar aquela situação lá que eu comecei a aula falando. Tá? Do policial, dos policiais militares que em alta velocidade, perseguindo um criminoso, acabam atingindo o outro carro sem culpa. O Estado vai responder. Mas tem direito de regresso contra os servidores, contra os policiais? De modo algum. Porque eles não tinham culpa. Então eu tenho que fazer, na minha ação aqui, não me compete discutir se houve culpa ou não dos servidores públicos. Isso é tarefa do próprio Estado em ação própria. Beleza? Então, para fins de prática mesmo, né? A gente tem que sempre lembrar, não cabe denunciação à lide, não cabe denunciação da lide no caso de responsabilidade civil do Estado. Por quê? Ora, porque a responsabilidade civil do Estado é objetiva e a responsabilidade civil do servidor, do agente que causou o dano, ela é sempre subjetiva. Precisa de culpa ou de dolo. Tá? Buenas. E aí continuamos aqui com dano. Quais são os danos, tá? Que são indenizáveis? Aqui duas coisas interessantes, gente. Ao contrário do que a gente está acostumado, tá? O Estado não responde só por atos lícitos.
eles respondem ilícitos, desculpa. Ele responde também por atos lícitos, tá? Então, até atos lícitos que, em tese, não gerariam dever de indenizar, tá? O Estado responde, tá? A gente vai ver algumas situações daqui a pouco, tá? Mas eu vou pegar, por exemplo, uma situação que é muito comum, por exemplo, uma obra que é realizada, eu vi isso também até na jurisprudência, vamos dizer assim, haviam várias casas, né, em níveis diferentes, tá, mas a rua também era desnivelada. E a administração pública vai lá e nivela essa rua, colocando uma casa bem abaixo do nível da rua, tá? Então, né, nesse momento aqui, a administração pública praticou um ato absolutamente lícito. Mas da prática desse ato lícito, surgiu um dano àquele proprietário lá que teve seu imóvel colocado num nível inferior do restante da rua. Tá? Ele tem direito à indenização. Ou então, vamos pegar o caso de uma construção, uma reforma numa estrada que impeça o acesso de qualquer pessoa a um estabelecimento comercial por 2, 3 meses. Tá? É um ato lícito da administração pública, mas que gera dano. A administração pública vai ser obrigada a indenizar aquele comerciante. Tá? Vamos pegar aquelas obras ali, não sei em que estado está, mas vamos pensar daqui a pouco até essas obras que estão acontecendo agora na Santos Dumont, aqui em Criciúma, né? Eu não sei em que pé está a situação, mas se elas representarem efetivamente um prejuízo significativo, um dano, então, à atividade daqueles comerciantes, com certeza terão direito à indenização, mesmo tratando-se de um ato lícito. Tá? Outra coisa, então aqui, o dano pode decorrer de um ato lícito ou ilícito, né? E o dano, pouco importa se ele é causado ao usuário direto ou ao não usuário. O exemplo clássico. Então, beleza. O motorista do ônibus tem um infarto enquanto está dirigindo o ônibus, tá? Acaba atropelando uma pessoa que está atravessando a rua, tá? E da batida, das pessoas que está dentro do ônibus cai e acaba quebrando a perna. O dano causado à pessoa que está andando na rua, que não é um usuário do serviço público, e o dano causado ao passageiro, que é um usuário do serviço público, tá? Vão ser indenizáveis da mesma forma. Tá? Vão ser indenizáveis da mesma forma. Bom, gente, e aqui vem uma parte que nos compete aqui. Como eu disse para vocês, o direito brasileiro ele adota como regra, tá, a teoria do risco administrativo. Basicamente, a teoria do risco administrativo ela diz o seguinte: o Estado exerce uma atividade de risco, tá? Logo, ele vai responder objetivamente, tá, pelos riscos advindos dessa atividade. No entanto, em algumas situações ele não responde. A teoria do risco administrativo, então, é uma teoria que vai prever a responsabilidade civil objetiva do Estado, tá? Responsabilidade civil objetiva do Estado, mas vai admitir algumas excludentes, tá, de responsabilidade. Quais? Aquelas 3 que a gente já viu: culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e de força maior, ou culpa de terceiro. Essa de forma mais ou menos assim, tá? Então vejam só, aqui eu tenho 3 excludentes. A teoria do risco integral, por outro lado, que não é a em regra adotada no direito brasileiro, tá? Não é a em regra adotada no direito brasileiro, tá? Ela é aquela em que existe uma responsabilidade objetiva do Estado, beleza. Eu tô compartilhando qual tela agora para vocês, que eu nem sei mais.
É o acórdão ainda, né? É bem banana. Tá bom, tudo bem. Aqui. Então, voltando. A teoria do risco integral não é a teoria que é regra no Brasil, ela é exceção, tá? Ela é uma responsabilidade, ela é uma teoria que admite a responsabilidade objetiva, mas que ela não reconhece excludente de responsabilidade. Ou seja, pouco importa que o dano tenha sido causado por terceiro, pouco importa que o dano seja culpa exclusiva da vítima, pouco importa a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. O Estado responde objetivamente, tá? Em qualquer situação. No direito brasileiro, são três situações: o dano ambiental, tá? O dano ambiental, uh, o exercício daquelas atividades nucleares, que tem dúvida, tá? Tem dúvida, mas dá para usar um exemplo. Vamos pegar lá, sei lá, deu um terremoto, e uma usina nuclear acabou explodindo, tá? E acabando com uma área qualquer, tá? Uma cidade, por exemplo, tá? Bom, o Estado vai responder objetivamente, mas o terremoto não é imprevisível, não existe terremoto no Brasil, como foi, não importa. O Estado responde objetivamente, tá? Porque não se admite nenhum excludente. Um outro caso que é bastante comum não, bem pouco comum, mas que está reconhecido no nosso ordenamento como a adoção da responsabilidade objetiva pela teoria do risco integral, é o atentado terrorista, tá? Em aeronaves brasileiras. Tá? No caso, a lei, que é a lei. Não sei mais, cadê? Lei 10.744 e 10.309. Tá? Elas dizem: se aconteceu um atentado terrorista, tá? Em uma aeronave brasileira, quem vai responder objetivamente é o Estado. Tá? E isso decorre de uma. Eu não sei se eu já conversei isso em algum momento com vocês, mas isso decorre do momento. Quando é que acontece? Essas duas leis elas são aprovadas em 2001 e em 2003. O que a gente tem lá em 2001? Em 2001 a gente tem um atentado lá das torres do 11 de setembro. Né? E o que acontece? Depois daquele atentado, o preço do seguro de uma aeronave ficou estratosférico. Não tinha como pagar. Não tinha como as empresas manterem aquele seguro que é exigido, né, no valor que estava. E aí, então, isso começou nos Estados Unidos, depois o Brasil também fez, o governo brasileiro também fez. Então, o governo disse assim: olha, deixa comigo, então. Tá caro o seguro por causa disso? Não, não. A gente faz uma lei aqui dizendo que a responsabilidade será nossa. Se eventualmente acontecer algum atentado terrorista, não vai ser a empresa que vai pagar, mas vamos ser nós, Estado. Né? Justamente para viabilizar a atividade econômica novamente. Tá? Então, teoria do risco integral. Tá? Mas, aqui está no Brasil, aqui vale para o Brasil, é risco administrativo como regra. Tá? Botei aqui, então, só fiz uma pequena diferença. Então eu tenho duas variantes. As duas são responsabilidade objetiva, mas uma é mais radical, que é a teoria do risco integral, e a outra é menos radical, que é a teoria do risco administrativo. Tá? A do risco integral, sem dúvida nenhuma, é muito mais vantajosa à vítima, porque pouco importa, né? Ela só precisa demonstrar que houve um dano e uma conduta e acabou. Né? O Estado não pode nem reclamar. Mas não foi culpa minha. Dane-se. Foi culpa de terceiro, foi culpa exclusiva da vítima. Dane-se. Tá? Foi um terremoto. Dane-se também. Então, a do risco integral, como eu disse, que é o fato principal aqui, gente. Não reconhece excludentes e a do risco administrativo possui três excludentes. Então, a do risco integral é adotada no Brasil em poucos casos, como eu disse, dano ambiental, atentado terrorista em aeronave e dano nuclear. Tem mais uma, sim, agora eu lembrei do risco integral.
do DPVAT. O seguro DPVAT é uma hipótese de responsabilidade objetiva baseada na teoria integral, porque pouco importa. Sei lá, o motoqueiro foi lá, foi fazer uma manobra perigosa, se estrepou, tá? O DPVAT é devido, tá? Mesmo assim, porque é a teoria do risco integral. Não dá para alegar, mas é culpa exclusiva da vítima. Não. Beleza? Tranquilo? Buenas. As excludentes que a gente vai ter, então, no caso da teoria do risco administrativo, é disso que nós estamos tratando aqui, vão ser, então, a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou força maior, e força maior, talvez, dependendo do caso, vou botar aí, e a culpa de terceiro. Tá? Vamos começar primeiro. Culpa exclusiva da vítima. Bom, quando a própria vítima se coloca em uma condição de risco. Tá? Ela é responsável pelo dano causado. Tá? Nesse caso, como regra, isso é importante, como regra, o Estado não se responsabiliza. Vamos pegar o exemplo daqueles que praticavam, hoje a gente não vê mais isso, pelo menos não é mais divulgado nos jornais, mas o tal do surfista ferroviário. Então, aqueles caras que eles trepavam na parte de fora dos trens públicos lá do Rio de Janeiro, tá, para não ter que pagar passagem. Ou só porque era legal ficar andando em cima daqueles metrôs, na verdade, né? Daqueles trens que são elétricos. Né? Volta e meia tinha um que caía ou acabava sendo atingido por uma descarga elétrica e tal. E aí os caras ingressavam com ação, a família, né? Porque o cara estava morto. Né? A família ingressava com uma ação pedindo indenização, né? E aí o que o Poder Judiciário sempre dizia? Opa, culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima. Tá? Ele que se colocou nessa situação de risco. O Estado não tem nada a ver. Tá? Então, culpa exclusiva da vítima. Lembrando sempre, gente, que a gente já falou isso também, que a culpa concorrente, ela não afasta a responsabilização do Estado. Então, aquela situação em que o agente estatal e a própria vítima contribuíram concorrentemente, conjuntamente para a produção do dano, tá? Para a produção do dano, tá? Isso não afasta a responsabilidade do Estado, simplesmente vai servir para diminuir o valor da indenização, para fixar um valor inferior à indenização. Tá? Então, por exemplo, vem minha viatura em alta velocidade, tá? Deixa eu pensar. Vem uma viatura em alta velocidade e não em perseguição, não em perseguição, tá? E a vítima atravessa o sinal vermelho também. Ambos contribuíram para a produção do resultado. Então, a indenização tem que ser proporcionalmente distribuída também. Tá? A gente já viu isso também, já falamos isso em aulas pretéritas. Tá? Então, a culpa concorrente não afasta a responsabilidade, ela só vai, tá, servir para... Vou pegar aqui só Código Civil aqui, que eu estou sem Código Civil. Vou pegar o artigo certinho. Artigo 945, né? Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Então não afasta a responsabilidade. Tá? Lembrando isso daí. Buenas. Também a gente já aprendeu que o caso fortuito e força maior, a gente não vai fazer distinção nesse momento entre um e outro, eles em tese, tá, afastariam a responsabilidade civil do Estado, o dever de indenizar. No entanto, a gente já sabe que não é bem assim. Vocês já viram isso na aula passada? Vocês já viram na aula que a gente falou sobre excludente de responsabilidade? Tá? Porque a gente vai ter dois tipos de, vamos dizer, fortuitos. O fortuito externo e o fortuito interno. O fortuito externo é aquele absolutamente imprevisível, que não tem nexo nenhum com a atividade desempenhada pelo agente estatal. Por exemplo, um terremoto. Um terremoto que destrói uma escola pública. Tá? Terremoto, como disse, é um evento absolutamente
imprevisível, tá? Logo, afasta-se a responsabilidade do Estado. Beleza? Isso é tranquilo. Tá? Agora, vamos pensar no fortuito interno, aquele que é inerente, veja só, é um risco inerente à atividade do Estado. Tá? Risco inerente à atividade do Estado. Bom, daí ele vai responder. Vamos pegar um exemplo que eu acho que foi o que eu falei na aula que a gente falou sobre excludente, para manter o mesmo exemplo, que eu acho que é bom. O caso de um pneu de ônibus que estoura. É imprevisível? É. Por um defeito de fabricação. É. No entanto, é uma possibilidade, tá, daquela atividade. Logo, vai responder. Logo vai responder. Tá? Porque daí é o fortuito interno. Fortuito externo é aquele que não tem relação com a atividade desempenhada. Fortuito interno é aquele que é inerente, é um risco inerente à atividade desempenhada pelo Estado. Tá? E aí nós temos a culpa de terceiro. Gente, a culpa de terceiro é um caso interessante. Por quê? Porque a culpa de terceiro, ela, como regra, não afasta a responsabilidade do Estado. Tá? A culpa de terceiro, como regra, não afasta a responsabilidade do Estado. Tá? Só excepcionalmente. Tá? Só excepcionalmente. Deixa eu pegar um café aqui. Bom, então, vamos pegar a análise, depende do caso concreto. Como regra, então, se o terceiro vai lá e causa dano. Só um minutinho. Gente, eu só preciso de um minutinho, já retorno em seguida, tá? É só para eu responder uma pessoa aqui, tá?
Oi, voltei. Desculpa a demora aí, gente. Mas vamos retomar então. Eu falava da culpa de terceiro, que a culpa de terceiro, ela, como regra, ela não afasta a responsabilidade civil do Estado em indenizar, tá? Mas ela pode eventualmente afastar, né? Então, por exemplo, a gente vai ver logo em seguida, né, que o Estado vai responder, por exemplo, se um preso mata outro preso dentro de uma penitenciária, dentro de um presídio. Quem praticou a conduta? Não foi um agente estatal, obviamente, mas o Estado vai responder. Tá? Quando é que o Estado não responde? Ora, quando analisando o caso concreto, a gente verificar que a culpa de terceiro, tá? Que o ato do terceiro, tá? Ele rompe com o nexo de causalidade. Tá? Sei lá, alguém que no meio de uma de uma de uma confusão, acaba roubando uma viatura estatal, tá? E causando dano a outrem. Bom, aí há um evidente rompimento do nexo de causalidade, tá? Mas, como regra, a culpa de terceiro não exclui. Ó, vou botar aqui. Como regra, não exclui a responsabilidade do Estado. Tá? Bom, agora a gente vai entrar aqui numa parte que é mais análise de jurisprudência. Tá? Claro, a partir da análise de jurisprudência a gente vai trazer algumas características aqui da responsabilidade civil do Estado em algumas condições. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre a responsabilidade civil do Estado, tá? Quando a gente tratar de dever de vigilância, tá? E omissão. Tá? Então, o Estado pode responder, tá? Tanto por, e em ambos os casos vão ser negligência, né? Tanto por não observar um determinado dever de vigilância, tá? Quanto por um ato de omissão, tá? Bom, o caso mais clássico de, do Estado respondendo objetivamente por não por ser omisso, vamos dizer assim, porque já é uma espécie de omissão também, no seu dever de vigilância, ou seja, quando tem alguém sob sua custódia, tá? É aquela possibilidade de pessoa morta, tá? Quando está sob vigilância do Estado. Né? Eu trouxe aqui um exemplo, uma primeira jurisprudência do STJ, tá? Que diz respeito à responsabilidade civil do Estado, tá? Responsabilidade civil do Estado por morte de portador de deficiência mental, tá? Olha só. Cadê? No caso aqui, olha só, nós temos uma pessoa que era portadora de deficiência mental e que estava internada numa instituição pública, tá? Um hospital psiquiátrico do Estado. Tá? O Estado não observou o seu dever de vigilância, tá? Essa pessoa então fugiu e se suicidou. Tá? O STJ entendeu? Ora, que se trata de uma hipótese de responsabilização objetiva do Estado, a responsabilização objetiva do Estado pelo ato omissivo. No outro caso aqui, eu tenho que o Estado responde objetivamente por danos sofridos por detentos, no caso menores sob sua guarda. Então, a mesma lógica, gente, ó. Danos sofridos por detento, tá? Então, vai ser o quê? Responsabilidade civil objetiva do Estado. Tá? Ó, teoria do risco administrativo. Da onde é que advém essa responsabilidade objetiva?
ela advém do dever de custódia, do dever de vigilância, desculpa, tá? Que o Estado possui para com aquelas pessoas que estão sob sua custódia. Tá? Aqui, ó, a gente tem também um caso interessante que esse daqui é do STJ, tá? RESP STJ. Ô, Ângela, depois eu respondo tuas questões ali, tá? Já vou botar aqui até porque eu acho que são interessantes para a gente discutir no grande grupo. Tá? Então, aqui no STJ tem uma exceção excludente. Na verdade, essa daqui já era também, essa aqui de cima já era. Mas aqui tem uma exceção excludente da culpa exclusiva da vítima. Ó. O caso aqui, um militar que sofria distúrbio psicológico, ele foi escalado para plantão no imposto armado e acabou se suicidando com a arma da corporação. Né? Então, aí aqui, ó, diz a jurisprudência. Em que pese a morte do militar ter sido resultado de suicídio, ou seja, ato próprio e não de terceiro, os fatos demonstram que o Estado falhou ao não exercer a vigilância necessária para impedir que o soldado tivesse acesso aos meios e condições propícias para a prática do ato. Ao contrário do que deveria ter feito, o Estado não impediu que o agente, que estava desequilibrado emocionalmente, tivesse acesso às armas e ainda, em movimento oposto, escalou para dar plantão em posto armado. A atividade possui características estafante, com potencialidade para majorar o desgaste psicológico e levar o agente a condutas extremas. A conduta do Estado, que mesmo diante dos sintomas de distúrbio emocional, viabilizou o acesso do militar a armas da corporação e escalou para o plantão de vigilância armada, seja a responsabilização hábil a caracterizar acidente de serviço. Tá? Então, aqui nós temos uma exceção a excludente de culpa da vítima. E aqui uma coisa interessante, é de 2018, mas ainda é bastante novidade, que é o tema 365 do STJ. Tá? O que é esses temas aqui? Tá? Esses temas são resoluções de repercussão geral, né? de recursos que chegam, recursos extraordinários que chegam no Supremo, né? E daí o Supremo ele vai julgar esses recursos a partir da repercussão geral. Né? E aí o Supremo fixou a seguinte tese: considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter seus presídios e manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento. Esse tema aqui, ele diz respeito à possibilidade de um detento, tá, exigir indenização, inclusive de danos morais, tá, por exemplo, ser encarcerado, tá, num estabelecimento com excesso, com lotação em excesso, tá, com capacidade acima daquela permitida pela lei, tá, ou estabelecida pelo regulamento. Tá. Nesse caso aqui, o STF entende que sim, vendo o caso concreto, tá, é possível sim exigir indenização. Tá. Aí nós temos aqui mais algumas opções, algumas situações de omissão do Estado. Também são omissões, mas aqui é quando a gente vai se aplicar a teoria da culpa administrativa. É um pouco nebuloso, assim. Tá? A jurisprudência ela não conseguiu até hoje criar um critério muito bom para a gente discutir quando é que o Estado responde objetivamente ou quando ele responde subjetivamente. Tá? Vamos botar assim, ó, pelos atos de omissão. Pelos atos de omissão. Quando se tratar de ausência ou falta do dever de vigilância, tá? O Estado responde objetivamente. Então ele tinha alguém sob sua custódia e esse alguém sofreu um dano, tá? O Estado vai responder sempre objetivamente. É o caso do preso, tá? É o caso do doente internado em hospital psiquiátrico, tá? Estatal, né? As outras omissões, no entanto, para que se configure, tá, a responsabilidade por outras omissões do Estado, tá, aí a responsabilidade vai ser subjetiva. Vamos assim, vamos pegar os exemplos concretos que tornam tudo muito mais fácil. Olha aqui. Responsabilidade do Estado por queda
de um indivíduo em um buraco em um passeio público. Tá? Olha o que diz esse julgado. Esse julgado ele vai falar em responsabilidade objetiva por omissão, tá? Ele destaca isso. Mas não é o caso, tá? Porque ele vai falar em culpa também. Então, como eu disse, às vezes essas coisas são um pouco... a linguagem utilizada pelos magistrados não é a mais técnica, a mais adequada. Então, vejam só o que diz aqui, ó. Processual civil, ação indenizatória, buraco em passeio público, queda de munícipe. Ausência de tampa de proteção ou sinalização no local. Demonstração da relação de causa e efeito entre o ato omissivo e o acidente. Responsabilidade objetiva por omissão. Danos irreversíveis e irreparáveis. Incapacitação parcial e indenização devida precedente. Até aqui. Recurso especial interposto contra venerável acórdão que julgou improcedente a ação de indenização por danos sofridos com a queda do recorrente, não, desculpa, da recorrente, em buraco de passeio público. Para que se configure a responsabilidade objetiva do ente público, basta a prova da omissão e do fato danoso, e que deste resulte o dano material ou moral. O exame dos autos revela que está amplamente demonstrado que o acidente ocorreu, que das sequelas dele decorreram danos irreversíveis e irreparáveis, e que não havia tampa de proteção no buraco ou sinalização que pudesse tê-lo evitado. A REF só ficaria isenta da responsabilidade civil se demonstrasse, o que não foi feito, que o fato danoso aconteceu por culpa exclusiva da vítima. Aí vem a parte que eu queria destacar com vocês. Ó. A imputação da culpa... Opa, mas calma aí, se nós estamos falando em responsabilidade objetiva, nós não podemos falar em imputação da culpa. Então, o magistrado usa a palavra errada. Ele queria falar em responsabilidade subjetiva, só que há aqui uma presunção de culpa. Tá? Então, ó, a imputação de culpa lastreia-se na omissão da ré, no seu dever de, em se tratando de via pública, passeio público, zelar pela segurança dos munícipes e pela prevenção do acidente. Tá? Então, vejam aqui, isso é um ponto importante para a gente destacar. O que esse julgado está falando é que há uma presunção, tá, de que o Estado devia zelar para a manutenção das vias públicas. E se ele não o faz, presume-se que agiu com culpa. Então, nós não estamos aqui ignorando a categoria culpa, o fundamento culpa. Aqui nós não estamos diante da teoria do risco administrativo. Nós estamos diante de uma responsabilidade civil subjetiva. Tá? Só que leva à presunção de culpa. Tá? Daí o Estado é que tem que provar que não teve culpa. Que houve, por exemplo, uma culpa exclusiva da vítima. A mesma coisa vai acontecer quando a gente estiver falando sobre, e aí mais ainda até, sobre fuga, detento foragido que comete crime na fuga. Tá? Detento foragido que comete um crime na fuga. Então nós temos aqui, ó, duas situações. Ambos do Tribunal de Justiça Santa Catarina. Apelação civil, ação indenizatória, Estado do Rio Grande do Sul. Roubo cometido no município de Sombrio por foragida penitenciária Pelotas, Rio Grande do Sul, e outros dois coautores. Responsabilidade civil do Estado, sentença de procedência, condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, reforma. Responsabilidade subjetiva, ausência de nexo causal. É subjetiva e não objetiva a responsabilidade do Estado pela falta de serviço, tá? Na verdade, é a falha de serviço, de novo, é aquela tradução do fault de serviço, tá? Que evitaria a ocorrência do dano a terceiro. Para que se configure a responsabilidade civil subjetiva, é indispensável que se prove a culpa da administração pública, negligência, imprudência ou imperícia, bem como exista nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano dela decorrente. Tem-se por inexistente o leme causal se o foragido, por ato exclusivo, de sua exclusiva responsabilidade, venha causar dano ao particular, sem qualquer relação com o ato da fuga do estabelecimento prisional. Tá? O fato foragido de estabelecimento prisional estadual ser coautor em crime de assassinato não enseja por si só responsabilização civil do ente público, com base na teoria do risco administrativo, haja vista a ausência de nexo etiológico entre a atividade estatal e o dano proveniente. O que o Tribunal de Justiça está falando aqui, basicamente, gente, é o seguinte. Olha, se o
detento foragido, ele pratica o crime, tá? Se o detento foragido pratica o crime no ato da fuga, o Estado responde subjetivamente pela omissão. Tá? Se, por outro lado, o crime é praticado com uma distância temporal da fuga, tá? Uma certa distância temporal, vamos dizer, dois dias após a fuga, não, na verdade, assim, ó, não praticando o crime para tentar fugir. Tá? Ele, como é o caso aí dos autos. Né? Ele foi lá e fugiu e depois praticou um crime em outra localidade. Tá? Não tem mais nexo de causalidade. Tá? Daí não há dever de indenizar. Tá? Se ele pratica o crime, é preciso verificar se houve de fato omissão do Estado. Ou seja, culpa do Estado. Não é responsabilidade objetiva. Tá? Não é responsabilidade civil objetiva. Isso está aqui e está lá. Ó. Aqui também nesse segundo julgado. Ação de indenização por danos materiais e morais, procedência na origem, latrocínio, delito cometido por adolescente foragido do centro de internação. Responsabilidade civil subjetiva decorrente da omissão do Estado. A inexistência de liame causal, de novo, entra a mesma situação. Culpa igualmente não comprovada. Dever de indenizar afastado. Então a gente vai ter uma seguinte situação. E aqui eu quero trabalhar esse exemplo com vocês. Olha só. O detento foragido, tá? Deixa eu só melhorar essa mesmo. Vou botar aqui. Depois eu já boto. Então, eu vou botar esse material mais completo ali para vocês, tá? Então, pense a seguinte situação, olha só. Pense um exemplo de um detento foragido, da hipótese de um detento foragido, que na fuga comete homicídio. Sei lá. Mata um outro preso. Tá? E um indivíduo que passava na rua no momento. Tá? E no dia seguinte assalta o estabelecimento comercial. Ó. Temos três crimes praticados pelo nosso detento foragido. Tá? Na prisão, para fugir, ele mata um detento. Tá? Na fuga, acaba matando uma outra pessoa, um indivíduo qualquer, um particular, que está passando ali naquele momento, um azarado, vamos dizer assim. E no dia seguinte, posteriormente, ele pratica um assalto, tá, contra o estabelecimento comercial. Vejam só, o Estado vai responder objetivamente, no caso do preso, tá? O Estado vai responder objetivamente no caso do preso, subjetivamente do Estado, no caso do indivíduo, o que ficou aqui? Tá? E não responde na última hipótese. Perfeito, gente? Ó, isso é boa questão até para botar em prova. Tá? Então, responde objetivamente no caso do preso, do homicídio do preso. Responde subjetivamente no caso do homicídio praticado contra o indivíduo que está ali na rua, no momento. E o Estado não responde porque não existe mais nexo de causalidade, tá? Em relação ao assalto, a fuga e assalto. Tá? Isso de acordo com a maior parte da jurisprudência. E agora, um outro assunto interessante. Tá? A responsabilidade por dano causado em razão de ato judicial. Tá? Isso é bem trabalhado, tá na moda agora, porque
Esse dia, inclusive, fui fazer dar uma entrevista para uma rádio aqui local sobre sobre a situação do caso do Lula, né? E aí um entrevistador até me perguntou, tá, professor, e a questão de alguma indenização? O Lula tem direito a alguma indenização por ter sido mantido preso? Então, diante da decisão do STF, né? Porque o STF reconheceu que o Moro era suspeito e anulou todos os atos. O Lula tem direito a algum tipo de indenização por conta do tempo que ele passou preso, etc. É isso que nós vamos ver agora, está até na moda a gente vê isso agora. Bom, então olha só, o artigo 5º, inciso 75, tipo, eu tô com a mania do 35. O artigo 5º, inciso 75 da Constituição Federal diz assim, ó, o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, veja só, a Constituição, ela prevê duas hipóteses em que há responsabilidade civil do Estado por conta de um ato judicial. Primeiro, o erro judiciário. Segundo, quando alguém fica preso por além do tempo fixado na sentença. O primeiro caso a gente vai falar daqui a pouco. O segundo caso é bem mais simples, é bem mais óbvio, tá? É o tal do preso que esqueceram lá, tá? A sentença previa que ele tinha que ficar 2 anos lá e esqueceram, o cara vai ficar o resto da vida ali. O resto da vida não, mas ficou 3, 4 anos. Cumpriu pena em excesso, tá? Pena em excesso. Não em excesso por conta, excesso a partir do que estava previsto na sentença. Tá? Isso é um ponto. A primeira hipótese é o erro judicial, no entanto. O que é o erro judicial ou erro judiciário? Tá? Olha aqui. Eu não lembro que peguei esse conceito. Deixa eu botar aqui. O erro judiciário é o equívoco do juiz na interpretação dos fatos, da causa ou do direito aplicável, de modo a dar origem ao dano injusto sofrido pela vítima. Então, o que é o erro judiciário? Quando o juiz, na análise do caso concreto, dos fatos, tá? Ou quando ele vai interpretar a norma jurídica, tá? Ele o faz de forma equivocada. Ah, professor, quer dizer que todo erro na interpretação do fato ou do direito vai gerar um dever de indenizar? Vai ser um erro judiciário? Não. A jurisprudência e a doutrina, elas têm que o erro que justifica, tá? O erro que justifica a indenização, que atrai a responsabilidade civil do Estado, é o erro grosseiro. Tá? É o erro grosseiro. E aí, obviamente, oh, meu Deus. A definição do que é um erro grosseiro depende sempre da análise do caso concreto. Não tem como dizer para vocês assim, o erro grosseiro é aquele que é evidente. Talvez vamos dizer assim, ó, pô, isso qualquer estagiário da primeira fase, tá? Sabe que isso é bobagem, que o que o juiz fez aqui foi uma merda. Olha eu falando palavrão que tá tentando me evitar, tá? E aí a gente tem alguns precedentes aqui, ó. Tá? O primeiro, aqui em cima, que eu acabei pulando para passar por equívoco. Olha só. Então, o que diz o STF? Tá? A teoria da responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos judiciais. A regra, então, é não se aplica aos atos judiciais, salvo nos casos de erro judiciário e de prisão, além do tempo fixado na sentença. Então, a regra, vamos voltar aqui, eu vou botar de novo para vocês, gente. Tá? A regra é que os atos judiciários não geram dever de indenizar por parte do Estado. Tá? É um exercício de um poder soberano, etc. Tá? Só no caso de erro judiciário, ou então do detento que fica além do tempo fixado, preso além do tempo fixado na sentença. E aí a gente tem aqui algumas jurisprudências que eu trouxe aqui para a gente ver como é que isso funciona na prática. Tá? Primeiro, uma do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ó, o cara foi preso. Olha só, o cara foi preso. Tá? Preventivamente, cautelarmente, né? Aquela prisão cautelar. Tá? Então foi preso antes do julgamento. Chegou no júri e foi absolvido. Ficou lá um tempo preso. Pediu indenização.
Tá? E aí que a gente entra no que eu estava falando antes. Né? O que entendeu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina? Ó, responsabilidade civil do Estado, é esse que eu estou lendo aqui. Danos morais, prisão preventiva, absolvição pelo tribunal de júri, cassação da detenção cautelar, que não vale por erro judiciário. Tá? Aí tem um alegado tratamento degradante no cárcere e tal. O que tem aqui, ó, então? As prisões processuais têm caráter cautelar. Não são dadas sob a cognição exauriente, ainda que as consequências do ato reclamem indicativos eloquentes de necessidade. Não vaticinam certeza de culpa. Não fosse assim, o réu preso que viesse a ser absolvido teria automaticamente direito à reparação por danos morais. O juízo de valor sobre a responsabilidade, sobre a possível abusividade da prisão temporária ou preventiva deve se reportar ao momento da decretação, apurando-se naquele instante se a medida era adequada. A posterior revelação da inocência não serve para propiciar uma crítica retrospectiva à má conduta estatal. No caso, então, o autor foi processado pelo tribunal de júri por homicídio e estupro em concurso material, tendo sido decretado sua prisão preventiva até a deliberação pelo conselho da sentença, que decidiu pela absolvição. Tá? No caso, o tribunal entendeu que isso não configura uma ilicitude, tá? E afastou o dever de indenizar do Estado. Aí a segunda parte julgada, ela vai tratar do que a gente tinha falado anteriormente. O fundamento do pedido aqui do autor, né, foi duplo. Primeiro, uma indenização pelo tempo que ele ficou preso cautelarmente, né, de forma, vamos dizer assim, injusta, porque, no final das contas, ele foi depois considerado inocente, né, foi absolvido. Né? E, num segundo momento, ele pede também indenização por conta da uma eventual condição degradante, tá, em que ele estava submetido na prisão. Provavelmente a prisão estava lotada, a cela lotada, etc. E aí o tribunal diz, ó, nesse poste até poderia pedir indenização com base naquele tema 365 do STF que a gente viu há pouco. No entanto, no caso concreto, não foram encontradas provas suficientes, tá, que implicassem no dever de indenizar. Tá? Não tem prova do dano em si. Olha aqui, ó. Caso em que o autor se limita a protestar pela indenização por suposta superlotação e outras condições indignas do confinamento, mas sem referendar por meio de provas que isso tenha de fato acontecido. Tem que fazer prova também, né? Sem prova não há direito. E aí, tem esse outro agravo, esse outro julgado aqui, tá? Do STF. Tá? Não botei STF aqui, vou botar STF. Então, que diz assim, ó. Agravo regimental no agravo de instrumento, responsabilidade civil do Estado, prisão cautelar determinada no curso do regular processo criminal, posterior absolvição do réu do júri popular, dever de indenizar, exame de fatos se prova, blá, 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 blá. Aqui não importa muito essa parte. O Tribunal de Origem, o Tribunal de Justiça concluiu com base nos fatos e nas provas dos autos que não restaram demonstrados na origem os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado. Haja vista que o processo criminal e a prisão aos quais foi submetido o ora agravante foram regulares. Isso justificavam pela circunstância fática do caso concreto, não caracterizando erro judiciário, a posterior absolvição do réu por júri popular. Então, a simples absolvição do réu, tá, pode não implicar, ou não implica, tá, dever de indenizar por parte do Estado. Tem que haver o quê? Ora, tem que ter a comprovação de que houve, de fato, um erro grotesco do judiciário. Tá? Um erro grotesco do judiciário. Até porque, às vezes, né, a absolvição pode se dar por simples ausência de provas, né? Não por... Professor, fala. A questão ali do artigo 5º, inciso 75 ali tá bem clara, né? Mas essa questão que a pessoa ali que foi absolvida tal, pelo júri alega que estava numa cela superlotada. Daí ele não tem prova tal, mas esperneou ali, né? Recorreu, estou. A superlotação da cela, isso implica em erro judiciário, porque
O sistema judiciário tem poder sobre a administração do prisional? Não seriam coisas separadas? Não, na verdade, eu quero deixar claro. A parte da lotação da cela não diz respeito à omissão por parte do Poder Judiciário. Não é o Judiciário. É a omissão do Estado, Poder Executivo, no caso. Tá? Por isso que eu dizei que, na verdade, aqui eu só expliquei isso, porque, na verdade, ela diz respeito a isso que nós falamos aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ao tema 365. Que aí é omissão do Estado clássica. Tá? Mas aí, omissão do Estado Poder Executivo. Que quem tem o dever de garantir ao preso, né, as condições necessárias, as condições mínimas de higiene, de saúde dentro do presídio é o Poder Executivo. Né? Só que, do ponto de vista jurídico, o que há é o Estado. Porque foi o Estado, teria sido, vamos dizer, supostamente o Estado que praticou o erro judiciário, que implicou na prisão dele, tá? Mesmo inocente, né? E foi o Estado também que praticou a omissão, ou praticou a omissão não, que foi omisso, né? Deixou de garantir a ele as condições mínimas de higiene dentro do presídio. Né? Então, que não faz diferença, na verdade, no final das contas, porque quem responde é sempre o Estado. Não é o Poder Judiciário que vai responder. Não é o Poder Executivo que vai responder. Tá? Beleza? Então, acho que esses dois pontos aqui são importantes. Né? Então, professor, então Lula não vai ter direito de pedir indenização. Provavelmente não. Né? Provavelmente não tem. Não tem. Até porque... Bom, teria talvez com base no que a gente vai falar agora, tá? A tal da falta do juiz, tá? Falta do juiz. Gente, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, né? Só quero usar o caso do Lula, que eu acho que é um caso que ganhou bastante destaque aí, né? Então, só destacar, então, olha só o que diz o CPC. O CPC diz assim, ó, o juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos quando, no exercício de sua função, proceder com dolo ou fraude. Tá? Então, pode haver uma tentativa daqui a pouco, né, de alguém demonstrado isso, né, de alguém poder, o próprio Lula pedir uma indenização contra o Estado, tá? Porque a ação vai ser demandada em face do Estado, vai ser pleiteada em face do Estado, né? Alegando que a condição de suspeição do Moro lá, que foi julgado quinta-feira passada pelo STF, quinta-feira passada, tá? Poderia corresponder a um proceder com dolo ou fraude no exercício de suas funções, né? E aí ele poderia obter uma indenização do Estado, que poderá, então, comprovado o dolo ou a fraude, né, exercer a ação regressiva contra o juiz. Tá? Contra o juiz. Tá? Mas em tese. Em tese. E aí a mesma disposição, só que um pouco menos completa, também vai estar no artigo 49 da LOMAN. A LOMAN, para quem não conhece, é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, tá? Que é a Lei Complementar número 35, de 1979. Tá? Ali no artigo 49 vai praticamente repetir o que está disposto no Código Civil, do Código de Processo Civil. Tá? Então, quando o juiz proceder com dolo ou fraude no exercício de sua função, tá? Ele vai responder civil e regressivamente. Tá? A dúvida fica aqui para pensar, talvez, é se para configurar, é um dado interessante, se para configurar a responsabilidade civil do Estado, nesse caso, não é interessante, para configurar a responsabilidade civil do Estado aqui, eu preciso comprovar que o juiz agiu com dolo ou fraude. Né? Vejam só que interessante. Para que eu possa chegar lá e pedir uma indenização para o Estado, eu tenho que chegar assim, olha, juiz, olha, magistrado, esse juiz aqui, ele agiu com dolo e fraude, ou fraude.
seja, é um pressuposto, tá? O que me leva a pensar que essa responsabilidade é subjetiva, não é objetiva. Na forma do 37, parágrafo 6º, não. Tá? Buenas. E aí, por fim, aqui, no que diz respeito à responsabilidade, tá? A gente tem aqui a responsabilidade civil do tabelião, notário e registrador. Tá? Lá no artigo 22 da Lei 8.935, de 94, que trata sobre a questão de registro, notários e oficiais de registro, ela diz assim, ó, os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos seus substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Aí prescrevem 3 anos da apresentação da reparação civil, contada o prazo da data da lavratura do ato registral ou notarial. Então, assim, pode parecer à primeira vista, uma primeira leitura apressada, tá? Pode parecer que quem responde, num primeiro momento, é o tabelião, é o registrador, e não o Estado. Mas não. Tá? O Estado vai responder objetivamente pelos atos do tabelião. E aí tem direito à ação regressiva contra o tabelião. E se o ato foi praticado por um funcionário do tabelião, o tabelião tem direito de ação regressiva também contra o funcionário. Tá? Vejam o que diz, como entende o STJ. Tá? Mas vejam que tem dois entendimentos aqui, o STJ e o STF. Tá? O STF entende assim, ó. Responsabilidade, constitucional, servidor público, tá? Tabelião, titular de ofício de justiça, responsabilidade civil do Estado. A natureza estatal da atividade exercida pelo serventuário titular de cartório e registro extrajudicial, exercida em caráter privado por delegação do poder público. Responsabilidade objetiva do Estado pelos danos praticados a terceiro por esses servidores no exercício de tais funções. Assegurado o direito de regresso contra o notário, nos casos de dolo ou culpa. Então veja que interessante. O STF ele entende exatamente do jeito que eu falei para vocês. Tá? O que acontece? O tabelião praticou o tabelião ou um funcionário do tabelião praticou um ato, tá? Que causou dano para mim. Tá? O que acontece? Eu tenho que demandar o Estado. Tá? E o Estado me indeniza. E aí o Estado tem direito de ação regressiva contra o tabelião caso haja culpa ou dolo. Tá? Essa é a posição do STF. O STJ, por outro lado, ele vai para um sentido diferente. Tá? Olha só o que ele diz. Administrativo, danos materiais causados por titular de serventia extrajudicial. Atividade delegada. Responsabilidade subsidiária do Estado. Responsabilidade subsidiária do Estado. Tá? Vou ler aqui no ponto 3 aqui, Não, vamos botar aqui, no ponto 2. No caso de delegação da atividade estatal, artigo 236, parágrafo 1º da Constituição Federal, seu desenvolvimento deve se dar por conta e risco do delegatário, nos moldes do regime de concessões e permissões do serviço público. O artigo 22 da Lei 8.935, que a gente leu ali em cima, é claro em estabelecer a responsabilidade dos notários e oficiais do registro por danos causados a terceiro, não permitindo a interpretação de que se deve responder solidariamente, o ente estatal. Tanto por se tratar de serviço delegado, como pela norma legal em comento, não há como imputar eventual responsabilidade pelos serviços notariais e registrais diretamente ao Estado. Ainda que objetiva a responsabilidade da administração, esta somente responde de forma subsidiária ao delegatário, sendo evidente a carência da ação por ilegitimidade passiva de causa. Tá? O que o STJ diz é justamente o contrário do que diz o STF. O STF diz assim, o STJ diz assim, não, no caso de dano causado pelo tabelião, o prejudicado, a vítima, tem que entrar com a ação contra o tabelião. Só subsidiariamente, só na impossibilidade do tabelião reparar o dano,
é que eu demando o Estado. Tá? Só nessa possibilidade. Porque a responsabilidade do Estado não é solidária, ela é subsidiária. Tá? Então, temos duas posições diversas. Qual das duas prevalece? Não tenho a mínima ideia. Né? Não é um assunto pacífico, né? Mas é importante saber que tem essas duas posições. Tá? E aí nós temos a situação específica do protesto de título. O tabelião de protesto de título, ele vai responder... Ah, não, só deixa eu falar um negócio aqui que eu tinha esquecido. Tá? A responsabilidade do tabelião aqui, ó, aqui e lá também vai ser, ela é pessoal. Isso quer dizer o seguinte, vamos dizer que o tabelião tenha constituído uma pessoa jurídica, o seu tabelionato, uma pessoa jurídica, tá? Não vai ser o patrimônio da pessoa jurídica que vai responder pelos danos causados. Quem responde é a pessoa, é o patrimônio do próprio tabelião que responde. Tá? Por isso que a lei fala pessoalmente. Tá? Responde pessoalmente. E aí, por fim, nós temos, então, o artigo 38, por fim dessa parte aqui, né? O artigo 38 da Lei 9.494, de 1997, que trata da responsabilidade civil dos tabeliões de protestos e títulos. Protestos de títulos, desculpa. São civilmente, então, pode dizer assim, os tabeliões de protestos de títulos são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Gente, a leitura, tá, é exatamente a mesma, tá, do artigo 38. O artigo 38 e o artigo 22 aqui, dessas leis distintas, são absolutamente a mesma leitura, mesmo texto. No entanto, e aí vem o negócio, no entanto, a doutrina e a jurisprudência não... Deixa eu pegar aqui só. Deixa eu ver se tem um julgado aqui. Não tem julgado aqui. Mas a doutrina, ela entende que, por expressa disposição legal, tá, o tabelião responde sempre objetivamente. Tá? Ou, desculpa, subjetivamente. Nesse caso aqui, o tabelião de protesto de títulos responde sempre subjetivamente. Tá? Nunca objetivamente. Tá? Por que a diferença? Tem a mínima ideia. Por quê? Tá? Essas doideiras que saem de vez em quando, né, que os caras querem inventar moda. Tá? Beleza? Ponto final. Depois eu vou me colocar à disposição para resolver algumas dúvidas. Tá? O ponto final aqui diz respeito à prescrição. Tá? Vejam só. Eu tenho duas normas legais que podem se aplicar no que diz respeito à prescrição da pretensão de exigir indenização do Estado. A regra geral, o artigo 206, parágrafo 5º, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil, que diz que a pretensão para exigir a reparação civil, ela é de 3 anos, então eu tenho um prazo de 3 anos a partir da violação do direito, a partir do dano, eu tenho um prazo de 3 anos para promover uma ação de indenização contra o Estado, ou então, o que dispõe o artigo 1º do Decreto 20.910, de 1932. Aqui, 1932. Tá? Que diz que esse prazo prescricional para propor ação de indenização contra o Estado é de 5 anos. Por muito tempo mesmo, a doutrina e a jurisprudência se degladiaram aí para saber qual seria o prazo aplicável. Tá? Bom, o STJ já, no entanto,
já estabeleceu o entendimento, o tema 553 do STJ, dizendo que se aplica, tá, no caso de ação indenizatória contra o Estado, o prazo quinquenal, ou seja, o prazo de 5 anos. Então, o Guilherme me causou um prejuízo, tá? Eu quero ser ressarcido desse prejuízo. O Guilherme é uma pessoa privada, né? Não é um ente estatal. Eu tenho prazo de 3 anos para ingressar, para propor uma ação indenizatória contra ele. Passou o prazo de 3 anos, tá? Extingue-se a minha pretensão. Tá? Essa é a ideia de prescrição. Não, mas o Guilherme era um agente estatal, um funcionário do Estado de Santa Catarina, servidor do Estado de Santa Catarina, servidor público, tá? Aí eu tenho prazos de 5 anos para propor a ação contra o Estado de Santa Catarina. Tá? Passou o prazo de 5 anos, extingue-se a minha pretensão. Beleza? Dúvida, gente? Professor, Olha. não, só um detalhe aí, talvez sirva para todos aí. Essa parte 7 aí, ela não consta lá naquele PDF que o professor disponibilizou? Eu vou fazer, vou postar de novo. Ah, tá, perfeito, então. Vou postar de novo, Era só esse detalhe mesmo. Quando eu botar o vídeo aí, eu posto de novo. Beleza. Tá? Então, gente. 9 horas. Nossa. A aula foi mais curtinha. Então tá, gente. Eu vou me despedir de vocês, tá? Eu vou responder eventuais questões aí no grupo, tá? E daí até a próxima aula. Semana que vem conversamos de novo. Eu vou postar o vídeo amanhã, porque eu tô com preguiça de postar ele agora, tá? Vou